Como todos nós sabemos, a área de tecnologia é uma das áreas mais voláteis do mundo. E em áreas voláteis é muito comum ter a divergência de conceitos, ter as divergências de opiniões, vários autores que falam uma coisa e depois falam outra. É muito comum ter esse tipo de coisa, tá? É muito por causa desse motivo que as pessoas dropam da área de tecnologia por causa dessa divergência de conceitos. Às vezes não é fácil você ficar lidando com meio mundo de opinião de meio mundo de autor diferente e ter que tornar essa opinião única para usar para você mesmo, né? No vídeo de hoje eu quero tratar muito sobre isso, né? Como muitas das vezes você pode ter aplicado e entendido o conceito de SRP, Princípio de Responsabilidade Única, presente no Solid. Olá, mais tecnologia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza, cara. Perfil que você encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. De antemão, pessoal, já quero pedir para vocês que é o seguinte, cara. Se possível, se inscreve, deixa um like aqui nesse vídeo para esse vídeo alcançar mais pessoas, tá? Manda para aquele teu amigo que está estudando sobre gestão de sistemas, arquitetura e etc. Manda para ele que pode achar interessante, manda para tua equipe de trabalho, de projeto científico, todo esse tipo de coisa, tá, pessoal? Só lembrando que o seu apoio conta muito, tá? Porque principalmente para quem é que faz canal de tecnologia, conteúdo assim não é muito fácil de fazer, tá? Então assim, se você puder deixar o seu comentário também para aumentar o debate aqui nos comentários, cara, também agradeço bastante. Então, sabendo disso, pessoal, vamos pro vídeo. O conceito de SRP é uma das principais coisas que tu vê quando começa a estudar sobre sistemas de modo geral, né? É muito comum quando você está ali nos seus primeiros 1 ou 2 anos de programação, você começar a estudar sobre sistemas, como deixar o teu sistema mais robusto, mais bonito, mais fácil de dar alteração. Então você começa ali no começo uma redundância, mas enfim, você começa a ler no início do estudo, né, a começar a verificar coisas para dar manutenção no teu código. Teu código vai ficando complexo, vai ficando grande, você vai começar a estudar coisas para deixar o teu código mais limpo. E você acaba esbarrando no Solid, né? Não tem jeito, né? Às vezes até mesmo quando você está procurando vagas de trabalho, né? Aparece lá, às vezes aparece uma vez ou outra, a pessoa coloca lá Solid, aí você fica, o que diabo é isso? Que tecnologia é essa? Você vai estudar, não é uma tecnologia, é um conceito, né? Todas as minhas entrevistas de emprego, todas as minhas entrevistas técnicas, as pessoas perguntaram sobre Solid, tá? Porque assim, realmente é um paradigma de programação mesmo, tá? E assim, o que é o Solid, né? A princípio, né? Antes da gente falar sobre SRP. O SRP, ele faz parte do Solid, e uma vez que a gente entende isso, a gente entende como é que a gente entende esse conceito errado, né? O Solid, ele é um checklist a respeito de qualidade de código. E o que eu quero dizer com isso? O Solid, ele foi idealizado pelo Robert T. Martin, né? Que muitas pessoas chamam de Uncle Bob, né? Que é tio Bob. Eu não gosto muito desse apelido, mas enfim, é um apelido que a comunidade deu. Eu só chamo de Robert, né? Se você souber me ver falando Robert, estou falando dele. Né? Então ele foi um idealizador, né, do Solid ali como conceito, não como terminologia. O que eu quero dizer? A terminologia Solid não foi definida pelo Robert C. Martin. Quem criou esse acrônimo Solid foi o Michael Fitters, tá? E isso é interessante a gente entender porque é muito interessante você criar o hábito de ir até o fundo na história das coisas, tá? Eu acho que parte desse desentendimento, na verdade, de modo geral, em programação, de muitos programadores, é porque a gente tem o hábito de não ir a fundo nas informações. Isso é uma coisa da característica humana mesmo. Eu acho que um dos principais problemas que a gente tem no mercado hoje de tecnologia, quando o programador é júnior, é porque é o hábito de criar ídolos para as coisas. O que é isso? Você começa a achar alguém para usar como referência para tudo. E isso é problemático. Tá? Isso na verdade não é um problema somente da área de tecnologia, isso é um problema da cultura brasileira como um todo. Né? As pessoas gostam de criar ídolos, referências para as coisas. Tem que ter aquela pessoa que é usado como referência para tudo. E isso é problemático, tá? Porque assim, quando você usa ídolos em vez de ter personalidades de referência, né, você começa a enxergar recomendações como regras. E quando você começa a ver essas recomendações como regras, quando você tem um entendimento errado, como é o caso aqui do SRP, você começa a fazer coisa errada em todo lugar. Entendeu? Esse é o problema. Porque você torna aquilo como se fosse um mandamento. E você não questiona, você não duvida, você perde todo aquele processo de questionar. Você começa a entender aquele que é um mandamento e ponto final. E às vezes isso acontece em programação, né? Porque a gente começa a entender que o Robert T. Martin ele é o santo grau a respeito de tecnologia,
tá? A respeito de tecnologia, a respeito de arquitetura. E não é isso, cara. Existem outros autores que também falam sobre questão de qualidade de código. Ele é um dos, tá? Um das pessoas responsáveis por isso, tá? Existem outros autores. Eu acho que, assim, é até respeitoso a gente dizer que existem outras pessoas que estudam sobre isso, né? E até por isso que eu coloquei essa linha do tempo aqui para vocês entenderem que não é dando hate no Robert C. Martin, não é isso, pessoal. Mas assim, eu acho que a gente precisa dar crédito às pessoas corretas também. Às vezes as pessoas consideram que o Robert C. Martin criou tudo. Não, ele criou todo o sólido. Não foi, pessoal. Essa questão de estudo de qualidade de código é uma coisa que vem desde da década de 70. Né? Então, assim, não é de agora que isso vem sendo expressado, né? Dos últimos 20 anos pra cá. Já tem muito tempo, tá? Então, por que eu tô falando isso, pessoal? Porque vocês entenderem que, às vezes, quando a gente tá lidando com tecnologia, os autores, eles mudam sua interpretação, tá, pessoal? Eles mudam sua interpretação. Eles não são a prova de balas, como a gente fala, né? E é por isso que é importante a gente considerar a divergência de fontes quando a gente for estudar, tá? Vamos a um mito comum que é considerado sobre o SRP, né? O SRP, ele tem um mito que as pessoas consideram que é o seguinte: uma vez que você lê o princípio de SRP, você entende que uma função ou classe deve fazer apenas uma coisa, né? Eu, por sorte, no meu caso, eu nunca levei isso ao pé da letra. Por quê? Porque quando eu aprendi a programar, ali nos meus primeiros trabalhos foi como pesquisador científico, né? E eu, por sorte, ou por azar talvez, eu tive muito contato com a criação de sistemas embargados, né? E assim, criação de sistemas embargados, cara, não tem como muito você pegar tipo, você como mexe com C++ puro, com C puro, quando você mexe com Arduino, tal, cara, é muito difícil você levar a questão de arquitetura ao pé da letra. É muito difícil, tá? Então, assim, eu nunca tive muita preocupação com isso, mas eu via que muita gente que não estava tratando nessa área tinha muita preocupação com esse conceito, né? De, não, a classe ou função deve fazer uma coisa só, tal. E, cara, às vezes você vai ter situações que não tem como isso acontecer, tá? E, por exemplo, logo depois, na minha carreira, eu tive não sei se é prazer ou desprazer de trabalhar com JavaFX, né? E assim, quando eu trabalhei com JavaFX, o JavaFX, ele é Java puro, cara, desde o front, o back, até a persistência. Rapaz, isso é uma coisa que é um pesadelo quando você lida ali, quando você tá no início de programação, né? E eu trabalhei ali com criação de sistemas agropecuários, né? Eu tratei nessa área de pecuária e um dos principais características dessa área, quando você lida com ela, claro, nível empresarial, nível industrial, é porque tudo é quantificado, tudo tem que ser passado para relatório, né? E tem mais de um indivíduo, mais de um ator no sistema, né? O que são os atores, né? Os atores são pessoas com interesse em comum dentro do sistema, tá? Então, assim, quando você considera o SRP, você está falando não necessariamente sobre funções ou classes, você está falando sobre atores. Vou já falar sobre isso. Mas enfim, um dos principais características da pecuária é porque ele tem diversos atores. Várias pessoas prestam satisfação a outra pessoa. E nessa área da pecuária era muito comum esse tipo de coisa acontecer. Quando você, por exemplo, despachava um porco para venda, nunca acontecia o fato de você só despachar o porco para venda. Você tinha que dar baixa um relatório, você tinha que enviar a notificação para um vendedor. Ah, o fazendeiro deixou o porco aqui na área de distribuição. Joga para a pessoa que está comprando. Tem que notificar o dono, a pessoa da universidade que vendia, que dava comida para os porcos. Então, nunca tinha um cenário em que uma função fazia uma coisa só. Ela sempre fazia mais de uma coisa, tá? Às vezes acontecia bastante esse tipo de coisa em JavaFX. Às vezes muita gambiarra em JavaFX isso acontece. Em front-end, por exemplo. Tem front-end que não tinha como fazer uma coisa só, velho. Tinha que fazer duas coisas ou três ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa fica limitada a um cenário em que não, SRP tem que fazer uma coisa só por função. Você cria um código, meu irmão, que ele vira um monstro. Ele vira um monstro enorme, né? Que você fica separando as coisas e criando outras coisas para juntar. Então a pessoa acaba criando uma complexidade de código que não tem necessidade, porque ela entendeu SRP errado, tá? Então assim, do que SRP ele fala, na verdade, né? Ele não está falando, pessoal, sobre a questão de responsabilidade de funções. O foco do SRP são pessoas. Entenda que os atores
ele é como se fosse o santo grau do SRP. Então, assim, o que são um ator, como eu já falei, são pessoas com interesse em comum. Então, é o RH, é o CTO da tua empresa, é o CFO, é o marketing, é todo esse tipo de pessoa que representa um indivíduo dentro do sistema, ele é o autor, tá? Então você vai ver muito sobre isso sobre um ML, né? Modelagem de sistemas, né? Então assim, o SRP ele não está tratando sobre questão de responsabilidade programática, ele está tratando sobre responsabilidade administrativa, tá? Então assim, vamos para um exemplo. Então vamos considerar um cenário que isso acontece pra caramba quando você lida com o sistema RP, né? Quando tava trabalhando com o sistema RP, isso que eu mais vi é esse tipo de coisa aqui. É o quê? Você tem uma classe chamada funcionário, né? O funcionário ele está incluso em todo um sistema de uma empresa. Essa empresa ela tem várias medidas processuais, né? Então você vai ter uma empresa, o setor financeiro, você vai ter o CTO, que é a pessoa que contrata, né? A pessoa que o RH responde, né? Ao CTO, tá? E você vai ter o RH, né? Que gera os relatórios, faz toda a medida de contratação, joga para o CTO e tal. Enfim, isso considerando um exemplo hipotético, tá? De uma empresa ali de médio porte. Então, assim, dentro do sistema, nós temos a classe funcionário. A classe funcionário ela tem métodos, né? Quais são esses métodos? Os métodos presentes nessa função, nessa classe funcionário são o quê? Calcular pagamento, reportar horas e salvar. Basicamente isso, tá? Então, dentro dessa classe, ainda existe outro método chamado calcular hora regular, né? E assim, esse método calcular hora regular, ele é usado dentro desses três métodos aqui. Então, calcular pagamento, reportar horas e salvar usam um método regular, calcular horas regulares, que é um método criado para calcular as horas que o funcionário tem dentro da empresa, né? Então, assim, olha só o cenário que a gente está lidando aqui, né? A gente está lidando com um cenário onde três pessoas diferentes lidam com a mesma função, né? Ou seja, toda vez que o CTO for salvar alguém, ou o DBA for salvar alguém, ele vai chamar o método calcular horas. Toda vez que o financeiro for calcular o pagamento, ele vai usar a função calcular horas regulares. Toda vez que o RH for gerar o relatóriozinho dele lá para reportar as horas para o cliente, né? Ele vai usar também o cálculo das horas regulares. Ou seja, nós temos uma só função usada por três pessoas diferentes dos sistemas. Aí um belo dia, vamos supor, o programador júnior está lá dentro da empresa, né? Ele pega, ele chega e fica responsável por isso. Chega a demanda de quem? Do financeiro, vamos supor. O financeiro, não, melhor, do RH, relatório, a coisa que mais tem alteração, relatório. Aí chega uma demanda lá do RH pro sistema. Não, pessoal, o relatório está errado. O cálculo de horas regulares precisa ser alterado aqui pra gente. A gente precisa fazer o cálculo de tal forma. Aí um dia, né, o programador júnior vai lá. Estou falando programador júnior, pessoal, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Fala com o programador júnior porque às vezes a gente se perde no sistema. Isso é comum. Eu já passei por isso, a gente se perde. E o programador júnior vai lá e faz a alteração na função regular hours, cara, que é justamente para calcular as funções regulares. Vocês lembram que eu falei que a função de um método, né? O método de calcular horas regulares, ele está sendo usado por três outros métodos? Pois é, cara. Aí, resultado. Um belo dia, o financeiro vai calcular os pagamentos, né? Vai calcular o pagamento, o financeiro vai calcular o seu pagamentozinho aqui, tal. Ele usa a função calcular pagamento que está presente na classe de funcionário. Só que um dia ele vai calcular o pagamento e pensa, pô, peraí, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. O pagamento tá vindo errado. Aí ele manda o card de suporte pro sistema. O sistema tá calculando os pagamentos errados. Aí um dia vão fazer a averiguação se teve alguma alteração e opa, descobriram qual foi o problema. Por quê? Porque o programador alterou o método calcular horas regulares e não prestou atenção que o método calcular horas regulares era usado em calcular pagamento, que era usado pelo financeiro. Ou seja, ele mirou um setor, que foi o de RH, mas acabou acertando outros dois de tabela,
né? E depois foi o CTO foi lá fazer a alteração e também percebeu que estava errado, né? Ou seja, esse é o problema de não utilizar princípio de responsabilidade única. Você tem uma função que está sendo usada por três pessoas diferentes dentro do sistema. Ou seja, se você tiver uma alteração, você não vai alterar somente um ator, você vai alterar os três, tá? E assim, quando a gente lida em sistemas distribuídos, cara, isso aqui é um terror. Isso aqui é um terror, velho. Eu lembro da primeira vez que eu lidei com esse cenário aqui, que foi utilizando o Java já mesmo. Já foi o Java mesmo, dentro de empresa grande, né? Rapaz, era um método que ele era utilizado em vários lugares. E tinha que fazer justamente alteração nesse método. E foi feita uma alteração, não foi pelo nosso time, no caso, foi feito por outro time, né? Naquela questão de coisa emergencial. E por sorte não era um método tão importante assim, né? Era mais uma coisa, só um cálculozinho pro front-end. Mas assim, acho que quando eu peguei esse erro pela primeira vez, eu tive a dimensão do estrago que isso causa, não programaticamente, mas administrativamente, tá? Então, assim, foi a primeira vez que eu lidei com esse cenário aqui de SRP. Mas, enfim, esse é o problema de você não utilizar o SRP da maneira correta. Você acaba alterando a vida de outra pessoa, né? Então, qual seria a solução ideal, né? É você ter, cara, responsabilidades separadas. São classes individuais para cada indivíduo, onde você tem o cálculo de pagamento separado para o CFO, né? Você tem ali o reportador de horas para o RH e você tem o salvador de funcionário ali para o CTO. Ou seja, tudo separado. Ou seja, você tem um método independente para cada um. Isso programaticamente. Então você pode perceber que isso aqui são classes, ó. São classes separadas. São classes feitas especificamente para fazer esse processo. E você pensa, ah, pô, mas você só trocou a coisa de uma coisa para outra. Em vez de você utilizar uma função, você está utilizando outros métodos. Isso vai alterar na complexidade do código. Sim, possivelmente vai alterar na complexidade do código, mas você quando trata, se a gente está tratando de complexidade, a gente tem que entender que é muito mais fácil você ter a complexidade programática do que a complexidade administrativa. Então, quando você tem uma complexidade de código, mas o código funciona, é uma coisa. Quando você tem uma complexidade administrativa que não funciona, é outra completamente diferente. Você vai estar alterando o balanço da empresa. Entendeu? Então, assim, por mais que exista essa complexidade de código, às vezes você vai ser necessária essa complexidade para você lidar com a complexidade administrativa. Esse é o entendimento de SRP do modo correto, né? Você vai ter uma classe que ela cuida de uma coisa individualmente para cada ator. Ou seja, você vai ter uma classe somente para o CFO, uma classe para o CEO e uma classe para o CTO. Você não vai ter uma classe só para todo mundo, né? E por mais que ela, aqui nesse método, calcular horas, você pode utilizar a classe de funcionário. Você pode utilizar, mas o cálculo em si, todo um amaranhado, o cálculo o cálculo das horas é feito somente para o CFO individualmente, tá? Então, assim, esse é o princípio de SRP, né? SRP aplicado da maneira correta, né? E em que cenário você vai ter isso, por exemplo, né? Você vai ter isso, por exemplo, no sistema de pedidos. Pô, isso é o que mais acontece. Você vai ter a classe order, aí a pessoa tem processar pedido, a pessoa tem calcular preço, enviar o e-mail, salvar no DB, tudo isso na classe order, cara. Sistema RP, isso aqui acontece direto, direto. Já vi isso com muita frequência. Eu tinha um costume quando eu trabalhava com o sistema RP, que era o seguinte: eu pegava o sistema RP da internet de código aberto, eu pegava para estudar. E assim, tem muito esse sistema RP de código aberto, tá, pessoal? Tem muitos mesmo. E assim, eu pegava o código no GitHub e ficava vendo como é que eles faziam esse tipo de coisa. E alguns sistemas RPs, não eram todos, é claro, e tinham isso. Principalmente em classes mais antigas, quando o sistema RP começa a ficar em código aberto. Aí ele tinha muito disso. Às vezes utilizavam uma classe order, ele fazia todo esse processo. Processava o pedido, calculava o preço, enviava o e-mail, tudo numa classe só. Só que, com o passar dos anos, eu continuei estudando, né, eu pude ver que eles começavam a separar isso em classes diferentes. Às vezes tinha order processors, aí payment calculators, email service, order repository. Ou seja, cada ator tinha sua classe, ter sua própria classe específica. Esse aqui foi um exemplo real que eu peguei, tá? Então, assim,
olha só a dimensão que a coisa toma, né? Questão administrativa. As coisas eram separadas ali por base dos seus atores. Gestão de usuários é a mesma coisa. Às vezes você tinha uma classe de usuários que ela tinha dados, tinha validação, autenticação, relatório, e-mail, tudo. E às vezes a pessoa pegava e separava tudo isso. Às vezes usava a classe de user para dados, aí utilizava a classe de validação, usava um autenticador externo, usava o gerador de relatório, usava bastante isso, notificador de e-mail. Então, você percebe que utilizar SRP não é algo complexo. Ele não é algo complexo. É só você passar mesmo por senso comum de interpretar que assim fica mais fácil, tá? Então, assim, o SRP ele traz vantagens não só na questão de rapidez de alteração, não só performance, né? Às vezes a gente tem esse hábito de pegar e dimensionar toda melhoria a performance. Cara, isso aqui não vai alterar necessariamente a performance do sistema. Você vai ficar mais rápido com isso. Não, mas vai melhorar a questão de manutenção, testabilidade. Cara, sistema precisa ser testado. Sempre teste, 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 tá? Teste unitário. Fica muito mais fácil você fazer um teste unitário quando você tem uma classe toda repartida. Você tem uma classe repartida com base nos atores. Fica mais fácil. Entendeu? Então, assim, o processo de criação de testes unitários ele fica mais simples por isso. Né? Reduz o acoplamento, isso é uma questão muito interessante também. Né? Reduz o acoplamento, poucas pessoas falam sobre isso. Né? As classes elas dependem menos entre si e, claro, fica mais fácil de fazer alteração. Não deu para ver aqui, mas melhora a legibilidade também. Né? Fica mais fácil de ler o teu código. Né? Então, assim, o SRP, quando ele é aplicado da forma certa, ele traz inúmeros benefícios. Né? Esses benefícios, na grande maioria das vezes, eles são benefícios que nem só partem do lado programático, ele trata do lado administrativo mesmo, sabe? E assim, o interessante de você utilizar o SRP da forma correta é porque você tem a dimensão que a gente desvirtualiza o sistema a nível programático. O que eu quero dizer com isso? É muito comum quando a gente cria sistemas, a gente pensa nas coisas sempre a nível programático das coisas. A gente pensa sempre a nível sistemático, ou seja, é o sistema, 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 sistema. Uma hora você vai ter que entender que sistemas são usados por pessoas para resolver problemas no mundo real. E assim, é aí onde tem a virada de chave. É quando você entende que um sistema ele vai ser usado, ele vai ser testado, ele vai ser utilizado para resolver um problema real na vida de outras pessoas também no mundo real. Então, tudo se resume a questões administrativas. Então, no final mesmo, a gente não está tratando somente a nível programático, a gente está tratando o seu sistema para um nível administrativo. Ou seja, seu sistema deve ser construído para ajudar pessoas, pensando em pessoas, nos atores. Então, uma vez que você entende esse conceito de SRP da maneira correta, permite você ter essa dimensão mais rapidamente. Então, pessoal, eu acho que é isso. Né? Não tem muito o que estudar a respeito desse tema, né? Foi uma dimensão simples a respeito de um tema que ele é comumente utilizado aí, mas muitas das vezes mal interpretado, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um vídeo mais técnico, falando sobre algumas temáticas, alguns exemplos do mundo real aí pra vocês, de coisas que já aconteceram comigo, tá? Então, se você gostou do vídeo, cara, não esquece de deixar o seu like e seguir a gente para mais conteúdo. Então, se inscreve no canal, deixa o like e manda para aquele seu amigo que está estudando sobre arquitetura. Valeu, fui e continue firme nos estudos.